as lutas dos negros e negras, pois é uma questão fundamental nos dias de hoje. Realmente, Lina, é uma questão fundamental. E, por fim, a pergunta do Cleiton. Diante das eleições municipais desse ano, a aliança política de caráter eleitoral com o PT é uma saída para resolver a crise que a classe trabalhadora enfrenta? Então, essa pergunta do Cleiton Wagner. Obrigada, gente. E sem mais delongas, passamos aqui, daí agora a gente vai inverter a ordem, tá? Nós vamos partir da fala do Plínio e fazer a ordem inversa, conforme a gente tinha feito na outra rodada. Lembrando que agora são 8 minutos, tá? Eu aviso em 6 e depois novamente em 8 para as considerações finais. Certo, Plínio? Já pode continuar aí a reflexão. Perfeito. Então, eu vou começar pela última, que é a mais fácil. Aliança política com o PT é a saída? Aliança política com o PT é o naufrágio. Seria um naufrágio da esquerda. O que a esquerda tem que fazer agora é se diferenciar qualitativamente do PT. Como? Mostrando que o PT é um partido da esquerda da ordem e que não tem nenhum compromisso contra a ordem e que tem funções bem claras dentro da ordem. Quais são as funções da esquerda da ordem? Primeiro, legitimar o sistema. Esse sistema democrático que é cada vez menos, que nunca foi muito democrático e que agora é cada vez menos democrático. Segundo, desmobilizar os trabalhadores, coisa que o PT tem feito com muita competência, de maneira muito clara, desde o começo dos 90, quando ele resolve ser um projeto apenas de poder, e vai isso se aprofundando e ficando até vergonhoso a partir de 2015, 2016. A terceira função do PT é impedir que surja uma esquerda contra a ordem. Porque, se não tem a esquerda contra a ordem, as alternativas políticas ficam polarizadas entre o ruim e o menos ruim, ou o péssimo e o menos péssimo. E é assim que vive o PT. Essa que é a clientela do PT. Então, o PT tem tarefas muito claras dentro da ordem. Então, nós temos que, nesse ponto, ser absolutamente claros, E é um equívoco da direção do PSOL deixar isto ambíguo, e é um equívoco enorme da direção do PSOL ter um candidato aqui em São Paulo, por exemplo, que é mais petista do que psolista, que obedece organicamente ao Lula. Então, isso é um equívoco danado. Agora, alguém pode perguntar, bom, então o que vocês estão fazendo dentro do PSOL? O PSOL é um partido complexo, tem uma direção oligárquica, que manda no partido na melhor tradição do mandonismo brasileiro, mas tem uma base, tem uma juventude imensa, uma juventude que procura o PSOL para fazer política. E é com eles que nós temos que conversar. E é isso que explica porque tem muita gente muito descontente com a direção do partido, que tem uma análise que se aproxima muito, inclusive, às críticas do PSTU, mas que permanece lá para poder dar conversa boa com essas pessoas e sair em bloco, porque o problema não é uma coisa individual, de eu estar numa posição política absolutamente clara, mas que é inócua. O problema é a gente ver se a gente consegue responder a esta base que está lá. Então, para responder a questão do Cleiton, aliança política com o PT não é a saída, ao contrário, é um naufrágio do partido e é o que leva a classe a procurar a extrema-direita, porque a classe fica sem alternativa antissistêmica. E a extrema-direita, embora não seja antissistêmica, ao contrário, ela é a quinta essência da dominação burguesa no Brasil, ela se apresenta como sendo antissistêmica. Então, o que explica, em parte, o Bolsonaro é a frustração e o ressentimento da classe trabalhadora, com razão, com
as traições do PT, as traições de classe do PT, né? De opção de classe. Então, é isto. Em relação à questão dos negros e negras, eu deixo para vocês, mas eu não tenho a menor dúvida, que é o seguinte, ou a gente coloca a questão do negro no centro, mas dando uma equação de classe, né? Ou nós caímos ou digamos, no pós-modernismo ou em algum tipo de liberalismo burguês que não resolve nem o problema da classe, nem o problema do negro. Em relação à reconstrução da Quarta Internacional,